Parece que as coisas, feitiço vira contra o feiticeiro, né? Bolsonaro agora, há quase 70 anos, se vê obrigado, e os bolsonaristas também, a defender os direitos humanos. Olha só, né, que ironia, ele passou uma vida inteira elogiando o Brilhante Ustra, que era um torturador covarde, que se você está amarrado e eu fico dando choque nele e batendo nele, o que eu sou? Sou um covarde. E era isso que o Brilhante Ustra era. Ele foi o torturador maior no período da ditadura militar, inclusive mulheres, torturava mulheres. Ele inclusive foi reconhecido, né, publicamente por vários artistas, várias pessoas que foram presas, e ele foi considerado um criminoso, tanto é que ele foi o primeiro dos torturadores a ter que pagar a indenização às pessoas depois. Bolsonaro passou uma vida elogiando esse cara. Ele, quando jovem, defendia abertamente a tortura, mas depois ele não mudou de opinião. Ele tergiversava, ele falava em entrevistas, tem que ser duro com o prisioneiro, né, o bandido. Tem que ser duro. O senhor defende a tortura? Bem, não é assim, mas tem que ser duro. Quer dizer, ele deixava em aberto. Depois, como presidente, ele fez uma homenagem à viúva de Brilhante Ustra, dizendo que ela contava verdades no livro dela. Não é nada. Simplesmente é um livro de elogio a um bandido. Agora, depois de mais de 30 anos fazendo a defesa da tortura, do pior instrumento que você pode ter na humanidade, que é a tortura, ele tem que fazer a defesa dos direitos humanos, ele tem que pedir para os bolsonaristas se insurgirem contra o Alexandre de Moraes, porque falar o que tem que ser falado numa audiência, para eles virou tortura. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes certificou o Cid de que se ele mentisse, iriam ser tiradas as prerrogativas firmadas na delação premiada. O juiz, ele tem obrigação deste pronunciamento. Ele não pode, de maneira nenhuma, omitir esse pronunciamento formal. Principalmente se o delator que já firmou o acordo de delação estiver fugindo de assuntos onde há indícios de que ele participou e há relatos de que ele participou. E foi exatamente isto que aconteceu com o Cid. Ele firmou um acordo de delação premiada, ele foi solto, e aí ele ia e não falava. Ele ia e não falava. Mas ele não falava o quê? Sobre lugares onde ele estava. O documento estava lá, a reunião estava lá, a Polícia Federal apurou que nesta reunião participaram tais e tais pessoas e que o próprio Cid organizou a reunião e estava presente. Nessa reunião apresentou-se tais e tais documentos e quando se ia da declaração do Cid, ele desviava o assunto. Ora, depois de várias vezes, o ministro Alexandre de Moraes alertou ele
Olha, é aquela velha história, o senhor jura falar a verdade, só a verdade, o cara jura perante a Bíblia. Só que quando o sujeito vai uma vez, vai duas, vai três, o juiz é obrigado a dizer, olha, a delação premiada só se efetiva se o senhor relatar os fatos que estão aqui para o senhor relatar. O senhor vai numa reunião, depois não tem nada sobre essa reunião, o senhor estava lá, por que o senhor omite? Aí o Cid, então falam que ele mudou o relatório. Ele não mudou o relatório, ele apenas acrescentou aquelas omissões que ele queria preservar. Porque o Cid, ele tem medo do futuro, ele tem medo de uma vingança, por isso que ele queria omitir. Pensa bem, tem 33 presos, ele está ali, né, como um dos únicos que fez acordo de delação premiada. Ele vai dedar 33, e a vingança depois, mais tarde? Ele tem medo, então ele falou, eu vou fazer, né, um relato e passo por cima das coisas e me livro. Só que as informações que a Polícia Federal trazia, os documentos que a Polícia Federal trazia para o ministro, cobravam um roteiro. Pergunte aqui, pergunte aqui, pergunte aqui. Perguntava, ele tergiversava. Aí o ministro foi obrigado a fazer uma lembrança. Olha, o senhor está sob delação premiada. O senhor está ciente de que o senhor não pode mentir nem omitir fatos. Porque esta delação, se o senhor quiser nos tapear a justiça, não implica só na retirada dos benefícios, implica no acréscimo do senhor ter mentido em juízo para tentar enganar o juiz. Então, o senhor e todos os seus familiares podem ir para a cadeia. Por que os familiares? Porque o pai do Cid e outros estavam envolvidos na trama das joias. Então não é uma extensão do caso a quem é inocente, é um aviso do ministro a quem estava implicado. O Cid está lá, mas os outros estão implicados. Irmã, pai, todos eles participaram da venda das joias. E todos eles participaram de outras coisinhas mais. Então, veja só, a delação premiada serve para que o senhor fique livre e os outros não sejam investigados. Foi isso que o senhor assinou. Então a gente tem que lembrar o senhor de que o senhor não pode mentir. Este aviso quer ser interpretado pelos bolsonaristas como coação e tortura. Mas se isso é coação e tortura, então o juiz não pode fazer nenhuma delação premiada. Pronto, acabou. Então morreu o assunto. Se assim é do jeito que os bolsonaristas querem, acabou o instrumento da delação premiada. Por quê? Porque a delação, ela começa a partir deste aviso do juiz. Ó, a partir de agora, o senhor não pode omitir fatos. O senhor não pode ter participado de uma reunião onde a Polícia Federal disse que o senhor participou e o senhor dizer que não estava lá. E na delação premiada, não é só o senhor que está sendo premiado, são aqueles outros que não foram presos, mas que por conta da delação premiada estão fora da cadeia. Eles irão para a cadeia se o senhor continuar mentindo ou omitindo.
o juiz tem obrigação de fazer esse aviso, principalmente quando já está na segunda ou terceira vez que há, né, a oitiva daquele que está sendo beneficiado pela delação. E foi exatamente isto que o ministro Alexandre de Moraes fez. Querer pintar numa democracia como estamos vivendo, que foi outra coisa, não dá. Não dá. Isso aí é simplesmente desconhecer a atividade dos juízes, e muita gente quer desconhecer para agora vir reclamar de direitos humanos para um Bolsonaro. Ele tem direito a ser preservado igualzinho a qualquer outro, embora ele sempre tenha feito a apologia da tortura, do desrespeito, da ditadura, tudo. Agora ele quer para ele aquelas prerrogativas que ele negava, que agora ele virou o defensor da democracia. Tudo bem, é assim mesmo, ele tem direito. Agora, a mentira do Cid que estava ocorrendo, acabou. O Cid resolveu falar aquilo que no fundo, não é tanta novidade, porque os jornalistas já tinham apurado. Os meus passarinhos mesmo aqui contaram para vocês o quanto que a Michelle teve a participação em todo esse processo. Era ela que instigava o Bolsonaro. Eu falei isso para vocês. Por quê? Porque as pessoas que, os passarinhos que voavam por lá, viam que ela exigia do Bolsonaro que ele desse um golpe. E ele não podia dar, porque ele não tinha nenhum instrumento para tal. Então, ele foi tomando atitudes do golpe Tabajara. E deu no que deu. Agora ele não quer admitir que ele estava envolvido num golpe Tabajara. Quer dizer, o Tabajara do golpe agora está servindo para ele dizer que ele não fez nada, mas ele fez. Ele fez coisa Tabajara, mas fez. Aí que tá, né? Eu volto a dizer para vocês, gente. Bolsonaro quer montar na burrice dele. Ele quer que a burrice dele seja a desculpa para ele não ser preso, para ele não ser condenado. Assim, olha, gente, eu não dei golpe, eu não planejei golpe. Não, pera lá, o senhor não deu golpe, todo mundo viu. Agora, o senhor não planejou golpe, todo mundo viu que o senhor planejou mal. E todo mundo viu que o senhor não queria dar golpe, que o senhor foi pressionado, é verdade. Só que o senhor pressionado foi levando esta brincadeira, esse simulacro, para além da conta do que pode ser levado, porque o senhor era o presidente. Qualquer pessoa que viesse falar de golpe para o senhor, ao invés de o senhor fazer uma minuta para levar para os generais, o senhor deveria ter dito para a pessoa, seja ela sua esposa ou qualquer outro, não se conversa sobre esse assunto com o presidente da República. Esse assunto é proibido. Mas não foi isso que o Bolsonaro fez. Numa reunião pública, filmada pela TV, o Heleno disse que estava monitorando as oposições. Numa reunião que o Bolsonaro cobrava das pessoas uma atitude golpista. E o Heleno falou isso, o que o Bolsonaro falou? Depois a gente conversa em particular sobre isso. Do tipo, estamos planejando, não podemos falar aqui na TV. Ele deixava dúbio essa situação, porque ele tinha a esperança, como o Cid disse, de que encontrasse algum elemento de fraude das urnas. Aliás, ele vem insistindo nisso. Fraude nas urnas da Dilma, sempre fraude, sempre a urna é fraudada. A urna é fraudada até quando ele ganha. Essa tese de que urna é fraudada é fantástica. Por quê? Porque ele é um dos poucos parlamentares que tem um processo de fraude de urna lá em Duque de Caxias.
Pera lá, gente. Pera lá. Esse papo de bolsonarista agora virar defensor de direitos humanos, ué, se eles estão sinceros, ótimo. Mas se eles inventarem de criar mais mentira para salvar Bolsonaro, eles são tontos. Se o eleitor do Bolsonaro ainda está nessa, ele é um tonto. Se você tem um parente aí na sua casa que ainda é bolsonarista, que quer ditadura, mas não quer admitir, e agora virou uma palhaçada. Ele sempre defendeu ditadura, agora, né? Ele quer fingir que estava do outro lado, não dizia o que dizia. Um cara disso daqui só sai se Deus me tirar. Ele mentiu de que ele podia dar um golpe, mas alguns acreditaram. E a justiça é obrigada a acreditar. Esse é o problema. A justiça não pode considerar que a burrice é justificativa. A justiça pode considerar que a loucura é justificativa. Um sujeito perdeu a razão, atacou o outro, então ele pode ter uma pena amenizada, vai para um sanatório. Agora, o sujeito é presidente da República, ele fala para todo mundo que dali ele não sai, ele participa de reuniões sobre golpe, aí ele diz, eu sou burro, cara. Eu estava participando de reuniões por burrice, mas eu não ia conseguir fazer nada. E vocês sabem que eu não ia. Sabemos que você não ia fazer nada. A gente dizia isso aqui. Mas você continuou e participou. Então você não pode agora dizer que, pera lá, eu sou burro, sou um tonto, né? E por isso falei o que falei. Peguei na mão um papel onde tinha lá os kids pretos querendo matar Lula e Alckmin. E ao invés de eu prender os kids pretos, eu deixei o barco correr. Posso fazer uma colocação? Faça uma colocação, Maria Ângela. O TSE, ele é um CRM. Por exemplo, é mais do que a burrice. Você, um médico, ele é médico porque já tem como pressuposto que ele vai entrar numa cirurgia sabendo. Qualquer coisa que acontece lá, que foi um erro de imperícia, imprudência, negligência, ele vai ser penalizado do mesmo jeito. Ele não pode afirmar que é o não saber dele ou o não agir. Porque o cargo já possui a obrigação de você saber agir ou não agir na hora certa. Agora, ele como presidente, agindo, fazendo ou não fazendo, ele teria que ter tomado tais e tais decisões. Aliás, ele como autoridade nunca tomou, porque todo bolsonarista, ele não tem noção, ele só quer os louros de, eu sou político, sou presidente e tal, mas eles não têm noção da responsabilidade do cargo. Maria Ângela, Uma instância tem que ser possível de falar, não, agora você vai sentir tudo aquilo que você não sentiu durante 4 anos, seu povo. Maria Ângela, Você veja que é interessante nisso que você está falando, é o seguinte, o presidente da República, quando ele é empossado, ele recebe um diploma. Olha! Não é interessante? Então, pronto, né? É um diploma que ele recebe, ele é diplomado, deputado, diplomado, eles são diplomados. Bom, né? Porque o diploma, né? o diploma significa que ele está habilitado por um saber, por um determinado saber. Quando você é habilitado por um saber, você é responsável. Nunca mais ele virou burro enquanto presidente. Ele vai ser punido como se ele não fosse... Como se ele não fosse burro. Exatamente. Não tem escapatória. Não tem, porque é obrigatório. É obrigação dele. Eu vou dar um exemplo mais simples. Não tem essa desculpa. Não li o e-mail da Pfizer. Eu vou dar um exemplo mais simples ainda para todo mundo entender. Todo mundo. A carteira de habilitação para motorista. Você passou o sinal vermelho, você é multado. Você não pode dizer, eu não sabia. Por quê? Porque a carteira de habilitação habilitou você não a dirigir, mas a dirigir, sabendo decodificar os sinais. Você tirou a carteira, acabou. A burrice acabou. Entendeu? Não pode mais ser burro naquele assunto.
Então é exatamente isso. E ele está agora querendo montar na burrice, né? A burrice que a gente falava que ele estava fazendo, ele quer montar. Não, a reunião não era para valer. Acha que eu ia dar golpe? Ora, acha que Kid Preto ia matar? Acha? Claro que a gente acha que não. Eu acho que não. Na época eu falei, não tem golpe nenhum. Esse cara não é capaz de organizar um golpe. Acontece que ele não parava. Ele não parava e não parou. Ele não parou nenhuma pessoa. E não parou principalmente quem? A Piricrente. Agora o Cid mostra que ela era a que mais cobrava dele uma atitude golpista. E ele não era homem, como ele nunca foi para falar não para ela, porque ela disse na cara dele, né? Que ele era corno. E ele tinha medo dela e tem ainda. Tanto é verdade que ele tem medo dela, que agora, né? Agora ele não sabe o que fazer, porque ela tá aparecendo nas pesquisas e ele sabe que a hora que ela virar uma senadora ou qualquer outra coisa, ela vai botar ele no asilo. Ele sabe disso. Ele quer fingir que não, mas ele já tomou uma esfrega dela. Ou vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Por que você acha que ela chama Piricrente? Por que você acha que o apelido dela é Maria Congresso? Por que vocês acham que ela é Corrimão de Malandro? Maçaneta, Maria Maçaneta? Por que esses apelidos, gente? Hã? Eu vou dizer... Você acha que um ministro da República, veja se aconteceu isso em toda a história da República, um ministro da República foi obrigado a soltar uma nota dizendo que não estava comendo a mulher do presidente. Vocês se lembram dessa nota? Do ministro que era médico? Hã? Vocês já imaginaram que ele foi obrigado a soltar? O caso ficou tão aberto que ele teve uma nota explicando, olha, eu não estou usufruindo das tetas e das pernetas da senhora primeira-dama. Ora, bolas, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Né? Então vamos parar com essa história, com essa baboseira, vamos julgar esse bandido e botar este Bolsonaro na cadeia, no banheirão, que é lá que ele gosta. Lá ele gosta. Lá era o que ele fazia no exército. Eu até hoje não entendi, gente. Como que pode o exército, as forças armadas, ficarem subjugadas a um cara que foi expulso delas? Isso não passa na minha goela, tá? Aliás, a história do Jarbas Passarinho, né? Que ele falava, ele é a noivinha do Aristides. Por que o Jarbas Passarinho falava isso? A troco do quê? Por que um coronel iria falar de um soldado qualquer? Porque o Jarbas Passarinho sabia que esse cara era perigoso, era mentiroso, era covarde, era da laia do Brilhante Ustra, era da laia do pessoal sujo do exército. Por isso que ele falava. Premonição, né? Premonição, sabia que o cara era bandido. Vamos parar. Sabe? Esse negócio de querer acusar Alexandre de Moraes, essa parafernália toda, é a covardia de sempre. O bolsonarista, gente, ele é um covarde. Se você aperta ele, ele peida. E a verdade é esta, né? Ele falou, desculpa as palavras, a gente repetir essa porcaria, tem que repetir, né? Estou cagando pra prisão. Aí no outro dia, correndo, desculpa, eu exagerei. Sempre a covardia, sempre a covardia. Eu exagerei. Sempre quando apertado, a covardia. Nunca é capaz de assumir, nunca assume nada do que faz. Aliás, não assume nem aquilo que fazem com ele, que é ele ser corno.
Tá aí, ó, o maquiador saindo com a mulher dele e ele lá, fingindo que o cara não é Gillette. Eu pergunto pra você, você tem um bolsonarista na sua casa igual ao Bolsonaro? Ou só um eleitor? Se é só um eleitor, afirma. Mostra pra ele essas coisas. Agora, se é um fanático, que ainda que o Bolsonaro é homem, você fala, ó, não venha mais na minha casa. Ah, mas é teu tio, seu pai. Não, corta. Corta. Fala, ó, chega, cara. Porque se você tem essa personalidade aí, eu não quero você perto dos meus filhos. Não quero você educando ninguém aqui em casa. Isso é sério, gente. Sério, se a gente formar no Brasil uma raça de gente igual ao Bolsonaro, nós não vamos ter um país, nós vamos ter só maricas, como ele dizia. É um país de maricas, se for um país de bolsonarista, porque eles não assumem nada, nada. Aliás, foi a mesma coisa na história do exército quando ele foi expulso. Ele pôs a bomba, aí pegaram ele, ele foi lá, não, eu não ia fazer nada. O mesmo gemido de quando ele catava o sabonete para Aristides. Aliás, a história verdadeira, e por isso ele fica magoado, é porque o Aristides não jogou sabonete para ele. Jogou para todo mundo, menos para ele. Ele foi penetrado sem sabonete, sem catar nada. Ele foi na leva do Aristides. O Aristides passava o rodo e ele foi junto. Não adianta gemer não, bolsonarista. Não adianta você gemer. Quando você encontrar esse canal, você vai encontrar eu aqui falando a verdade na sua cara. E se você não quer ver, é porque alguma coisa faz você igual a isso. E por isso você não quer ver. A personalidade pervertida. A pior coisa que pode existir no homem é a covardia e o abandono dos companheiros. Ele abandonou todo mundo, inclusive o Cid. Agora está falando que o Cid é maluco, é a piricrente. Só que ela e o Cid não, né? Porque é aí que tá. As pessoas que ficarem com essa gente, querendo defender essa gente, vão pagar preço mais alto que essa gente, do que a família Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta.